Olá pessoal, tudo jóia? Depois de muito tempo, né? Pessoal, eu tava aqui lendo o Salmo 78. Uma coisa me chamou a atenção e eu resolvi compartilhar com vocês. Então, no Salmo 78, nos versículos 70 a 72, veja bem o que tem escrito. Escolheu o versículo 70, aliás, desculpa. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Uau! Deus pegou um jovem pastor, ungiu um jovem pastor, lá nas malhadas, cuidando das ovelhas. O improvável, né? Uma pessoa que ninguém dava nada por ele, nem os próprios familiares. E olha só, vira o rei de Israel, um dos melhores que já teve, mais justo, um homem íntegro segundo o coração de Deus. Só que eu pergunto para vocês, essa liderança de Davi, ela veio do dia para a noite? Não veio. Ela não veio do dia para a noite. Porque nenhum líder eficaz se faz da noite para o dia. Não faz. Porque há um processo. E esse processo, ele pode ser demorado. Ele pode ser, como é que eu posso dizer? Doloroso. Às vezes, em partes do processo, você pode não concordar. Mas o processo funciona. O processo é maravilhoso. Sabe por quê? Porque é Deus quem forja. É Deus quem nos forja no processo. Então não esqueça disso. Então quando Deus ele escolhe um líder, ele não olha a estatura, ele não olha a beleza, ele não olha se é rico, se é pobre, se tem diploma ou se não tem. Ele sonda o coração, porque um líder, ele é um líder quando ele se submete ao processo. E para isso nós temos aqui nessa passagem do capítulo 78, no versículo 70 a 72, nós podemos tirar 3 elementos chaves disso. Sabe quais são? Lá, quando Deus escolheu Davi, fala de um chamado soberano, da soberania de Deus em escolher quem tem o chamado. Fala de integridade de coração. Foi desenvolvido em Davi um caráter que Deus se agradou. Ah, mas Davi errou. Sim. Qual ser humano é perfeito fora Jesus Cristo? Não tem. Se você está na igreja por causa de pessoas, apegado a líder, apegado a pastor, apegado a pessoas, porque todas as igrejas a gente sempre vê isso. Você tem que ir para a igreja, sim, congregar, mas você tem que ir, não porque fulano vai pregar a palavra, eu gosto. Ah, hoje é ciclano que vai pregar a palavra. Nem gosto de ouvir essa pessoa falar. Então, querido, você não está indo buscar a Cristo, porque o nosso objetivo em congregar na igreja é buscar a Cristo. Tão somente, porque homens são falhos, eu falho, você pode falhar. Nossa liderança pode falhar, mas Deus não falha, Cristo não falhou. Então, quando aqui fala, e de coração íntegro, Davi pastoreou, com mãos experientes o conduziu.
com mãos experientes. Ele já tinha sido rei uma vez? Não. Era a primeira vez dele como rei. Mas ele foi um pastor de ovelhas. Ele foi um soldado que se submeteu às ordens e mesmo Saul não gostando, tentando matar, ele teve Saul 2 vezes nas suas mãos. Ele teve Saul por 2 vezes e não atentou contra a vida dele. Por quê? Porque ele tinha integridade no coração. E isso fez com que Deus agisse, Deus fizesse com ele um processo em que ele adquirisse aptidão para levar com competência o chamado que Deus fez. Então, meus queridos, essas são as 3 chaves: chamado, caráter e competência. A pessoa nasce com isso. O que você me diz? Eu não sou preparado. Deus não chama os capacitados, Ele capacita quando Ele chama. Eu pergunto para você: você atende quando Deus chama? Você responde quando Deus te chama? E se responde da forma correta? Pense bem. Todos nós temos um chamado. Não há um só ser vivo nessa terra que não tenha um chamado. Agora, por que é que uns fazem e outros não? A resposta está aí, na busca. Porque buscam-se pessoas que se buscam mais a Deus. Então pense nisso. Você está mergulhando? Você está mergulhando nas águas profundas? Então, quando nós vamos para esses 3 itens, a gente pode reformular de outra forma, né? A soberania é o chamado de Deus conforme a sua vontade. Deus chama quem Ele quer, quando Ele quer, para fazer o que Ele quer. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Você não está aqui para fazer o que quer. Nós estamos aqui para nos submetermos a um chamado de Deus. E isso não é ruim, porque a própria palavra diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E você pode experimentar disso todos os dias, enquanto estiver nessa terra. Aleluia! A gente pode também falar, além da soberania, da santificação, que é o processo, né, que habilita a pessoa a servir nesse chamado. E a aptidão, é claro, né? Não poderia faltar a aptidão, não é verdade? Porque é quem nos desenvolve para o bem trabalhar. Queridos, eu quero que você, de tudo, eu quero que você entenda uma coisa. O chamado, ele é soberano. Ele é soberano. O escolhido, ele não tem escolha. Entenda isso. Por que eu digo para vocês que o chamado, ele é soberano? Porque ele não vem de agora. Se você for lá para Jeremias 1, no versículo 5, você vai ouvir, você vai ler que Jeremias escreveu: antes que eu me formasse no ventre materno, tu já me conhecias. Quando você vai lá para Gálatas, Paulo diz algo semelhante, né? Lá em Gálatas, se eu não me engano, acho que capítulo 1, versículo 15, ele diz algo semelhante a isso. Então entenda uma coisa: você não foi chamado quando você se converteu. Eu não fui chamada quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, quando eu disse: Senhor Jesus, o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Não foi aí que eu fui chamada, não foi aí que você foi chamado, foi lá no ventre materno. Antes que você se formasse no ventre materno, Ele já havia te chamado. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus, Pai. E que possamos entender que é lindo, é maravilhoso, é contagiante. Eita, é felicidade demais poder servir.
ser servo, servir. Gente, é maravilhoso. Então, eu espero que vocês tenham gostado e prometo não sumir, como eu sumi há muito tempo, né? Mas vamos lá, sempre que Deus colocar uma palavra e eu sentir essa vontade, assim, não do meu sentimento, mas do homem interior, né? Do meu eu interior, que é o Espírito Santo. Sempre que eu for tocada, eu estarei aqui dividindo com vocês essa palavra maravilhosa. Fiquem em paz.